Olá, eu sou Débora de Castro da Rocha e quem me conhece já sabe que eu falo de direito imobiliário, de direito urbanístico. Mas nesse vídeo eu não estou aqui para falar sobre o direito imobiliário urbanístico, não. Eu estou aqui para agradecer a três pessoas muito especiais para nós, os sindicatos advogados do Paraná. Para agradecer ao nosso presidente, Dr. Vitor Hugo, que tem presidido de forma incrível os trabalhos aí durante sua gestão, ao Ney, ao Santos, que são pessoas brilhantes, amabilíssimas, que estão aí conosco todos os sábados, nos oportunizando levar conhecimento, trocar experiências, passar informações, seja para os advogados, seja para a sociedade de forma geral. Além disso, também, não poderia ser diferente, preciso agradecer a CWB-TV, que é realmente a grande responsável agora por essa difusão de conhecimentos, ou seja, aquele programa que já acontecia, já era transmitido ali pela Rádio Blitz, agora também passa a ser transmitido pela CWB-TV, ou seja, temos mais um canal de comunicação com a sociedade, com a advocacia, o que contribui, claro, inequivocamente, aí para nosso fortalecimento como classe, a nossa união, que é importantíssima justamente para a concretude aí de valores, inclusive, que estão lá pautados na Constituição Federal, já que o advogado é imprescindível aí, seja para a administração da justiça, seja para todas as questões que envolvem os anseios sociais. Então, as minhas palavras nesse momento são de gratidão. Gratidão a vocês três que fazem tudo isso ser possível e agora a CWB-TV que nos acolhe aí de uma maneira incrível. Então agora, como não poderia ser diferente, vamos falar um pouquinho de direito imobiliário através da minha coluna de direito imobiliário urbanístico. Um grande abraço e até mais. De volta com o programa Sinap no ar, programa produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. O nosso WhatsApp é à sua disposição, está aqui na tela, mas eu falo para ti, 41 99658 6981. Pode ficar à vontade para fazer a sua crítica, boa ou não, tanto faz. A gente quer saber como você está recebendo a nossa programação aí na sua casa, para que a gente possa, inclusive, melhorar ela para você, né? Então fica à vontade. Dicas 41, código de área, estamos em Curitiba, no Paraná, 99658 6981, doutor Vitor. Pois é, eu quero lançar um desafio aí, né? Na televisão, nada se cria, tudo se copia, como já dizia o filósofo Chacrinha, certo? Então vamos copiar aí o Sérgio Groisman, né? O Serginho, para que você mande o seu vídeo. Mande o seu vídeo de 1 minuto, 30 segundos. Estou acompanhando o programa em tal cidade, em tal lugar. Estamos aqui, faça um vídeo. Sou o doutor fulano, sou a doutora fulana. Não precisa também ser só advogado. Faça o seu vídeo, encaminhe pelo WhatsApp que nós estamos divulgando, na 41 99658 6981, e nós vamos colocar no programa. Você vai se ver no programa aí, vai se ouvir pela rádio desse. Boa? Fala, garoto! Muito bom essa ideia. Vamos lá, Ney. Tem um convite para fazer. Você tem um convite para fazer. Como é que ele faz o advogado, a advogada do Paraná a participar do nosso sindicato? Como é que ele consegue? Então, basta entrar no nosso site, que é o www.sinappr.org. www.sinappr.org. Deve aparecer os caracteres aí, né? Sim, vai aparecer sim. Tá bom. Ou entrar em contato conosco pelo telefone 41 3078 7689. Tá. E também lá no portal do sítio do Sinap, né? Onde nós acabamos de ser o site, está a ficha de inscrição. Basta preenchê-la e encaminhar para nós. Muito bem. Eu quero falar de um grupo agora que estará aderindo ao sindicato, mas eu vou falar no outro bloco. Atenção, um pessoal muito esperado, legal, bacana, que está aderindo ao Sinap. Depois eu vou explicar direitinho no próximo bloco, tá? É lá de Londrina, hein? Olha a pista, pessoal que nos ouve em Londrina, uma empresa famosa em Londrina, ó. Eu não vou dizer, né? O pessoal está vendo aquí, o sinal de que eu estou fazendo? Telefone, né? Aí vocês já vão saber. Aguardem. Vamos chamar a nossa colunista, gente, né? Vamos lá. Mas antes, só agradecer o pessoal do norte do Paraná, né? Que sempre estão aí nos ouvindo, tanto na rádio e agora
televisionado, Vamos né? assistir pela televisão. Um grande abraço a todos eles. Vamos chamar a Mas nossa lá. colunista aí. Vamos lá chamar a nossa colunista, a doutora Débora de Castro, né? Ok? Maravilha. Doutora Débora, por favor. Olá! Hoje nós estamos aqui para tratar novamente de um tema bastante importante dentro da área do direito imobiliário e urbanístico, qual seja a responsabilidade do síndico frente a reformas que aconteçam no condomínio. Isso tudo em decorrência da NBR 16280 de 2014 e também, claro, do nosso Código Civil, porque não poderia ser diferente, até porque antes da NBR 16280 era o Código Civil que regulava, até mesmo ali a partir do artigo 1336, a questão de que eu não posso executar qualquer obra que venha comprometer a segurança do condomínio. Então, nesse sentido, nós temos a tratar sobre a importância dessa NBR dentro desse cenário jurídico. Muito embora, claro, ela não seja mais muito nova, porque nós estamos falando aí de uma normativa de 2014, ela ainda é um pouco ou até bastante desconhecida aí de muitos síndicos quando se fala em reforma de condomínios ou em condomínios dentro de unidades individuais. E quando a gente fala dessa importância, nós não podemos esquecer justamente da segurança. Por quê? Porque eu não estou tratando apenas da minha unidade, eu estou tratando de uma coletividade de moradores. E por que a gente se preocupa tanto e por que tem uma NBR só para falar disso? Porque hoje no Brasil nós temos 68 milhões de pessoas vivendo em condomínios. Olha só, de 200 milhões de brasileiros aproximadamente, nós temos 68 milhões de pessoas que vivem em condomínio. Daí porque a importância de nós termos uma normativa que se volta justamente a resguardar de forma bastante específica esse controle. E essa normativa ela vem justamente nesse sentido. Por quê? Porque ela estabelece padrões, ela estabelece ali requisitos para esses sistemas de gestão de controle de processos, no sentido de que eu tenho que seguir essas orientações que estão dispostas nessa normativa, a fim de que eu possa, então, dentro da disposição que eu já tinha ali no 1336 do Código Civil, trazer essa segurança, mas dentro de um padrão, ou seja, eu tenho que apresentar um projeto, um plano de reforma dentro daquilo que eu pretendo fazer na minha unidade. Além do que, claro, eu tenho que ter também a ART, que é a anotação de responsabilidade técnica também, ou então a RRT, que é o registro de responsabilidade técnica, que devem então ser assinados aí por, enfim, o engenheiro ou o arquiteto responsáveis, que também deverão acompanhar o andamento dessa obra. E quando eu falo nesse acompanhamento é porque justamente eles têm que verificar se essa obra estará ou não seguindo aquele projeto. E quando a gente fala em responsabilidade, não menos importante até, frisar aqui a questão do síndico, a importância do síndico observar essa normativa. Por quê? Porque ele pode vir a ser responsabilizado caso não fiscalize, caso permita ou se omita diante de uma situação de reforma e execução de obra dentro do condomínio, dentro dessa unidade individualizada. Por quê? Porque a ele cabe o dever de fiscalizar. Ele é a pessoa responsável dentro do condomínio a quem incumbe então esse dever. Por quê? Porque ele assumiu o encargo, ele tem este ônus, né? Ele recebe, né, uma contraprestação por esse trabalho e também tem um ônus. E quando eu falo de síndico, eu também não posso desprezar ali a figura do administrador também desse condomínio, que pode vir então a ser também responsabilizado. Quando eu falo de responsabilização, eu falo no sentido lato sensu, eu falo de responsabilização civil e também falo de responsabilização criminal. Por quê? Porque eu não posso esquecer que existem as searas diferenciadas do direito e cada um, então, vai ser responsável, cada uma delas será a responsável, então, pela aplicação aí da norma correlata. E quando nós falamos também em fiscalização, cabe a este síndico, dentro então do papel que lhe incumbe aí
pelo estatuto, enfim, pelo próprio regimento interno do condomínio, pela própria convenção, fiscalizar e verificar se esse projeto está então seguindo aquilo que foi convencionado inicialmente, e se não está, cumpre a ele notificar esse morador, este condômino, acerca da irregularidade, sob pena de vir a responder. Então, não é apenas o condômino que pode vir a responder, e sim também o síndico ou esse administrador, que são então os responsáveis por esta situação que poderá vir a ser deflagrada. Quando a gente fala da NBR, é importante ainda considerar que ela não surgiu do acaso. Muito embora tivéssemos já o próprio Código Civil aí tutelando essas situações, o direito à propriedade, o direito de vizinhança, né, que são tão caros a nós da área imobiliária, tem que se ressaltar que essa normativa ela veio justamente de uma situação aí que causou aí um imenso dissabor, né, uma tristeza muito grande, né, lá no Rio de Janeiro, com o desabamento aí do edifício Liberdade, que contava com 20 andares. E esse desabamento justamente decorreu do fato de que unidades autônomas, ou seja, moradores, né, acabavam procedendo à realização dessas reformas em inobservância ao direito dos demais condôminos, ou seja, alterando e inclusive aí alterando e mexendo com as vigas, com a estrutura da unidade imobiliária, que invariavelmente acabou repercutindo na estrutura de todo o edifício. Então, esta situação é a que vem justamente ser tutelada pela NBR, que veda aí expressamente a possibilidade de que este condômino venha então, dentro da sua obra, dentro da sua reforma, naquilo que pretende realizar na sua unidade, a impactar de alguma maneira aí na estrutura, né, que possa então causar um prejuízo ao vizinho, enfim, a toda a estrutura do prédio, né? Por isso, aí a necessidade então de se observar aí esse projeto, para que esse projeto então, quando apresentado, possa então aí configurar ou se apresentar de uma maneira que não venha influenciar nessa estrutura, nas vigas, que são aquelas vigas primárias, que às vezes, muitas vezes, normalmente, claro, estão dentro ali, passam por dentro daquela unidade. Então essas vigas primárias deverão ser respeitadas. Aí você pode me perguntar, tá, e o que se faz depois com essa apresentação de projeto? O síndico, a ele caberá então a guarda dessa documentação e essa fiscalização para justamente poder analisar dentro desse transcurso, durante o transcurso da obra, verificar se a obra então está seguindo aqueles padrões, está seguindo aquele projeto. Além disso, claro que o síndico muitas vezes, né, na sua grande maioria, ele não vai ter conhecimento específico da área de engenharia, da área de arquitetura, o que culminará na necessidade de que ele então possa estar amparado por um técnico, por alguém que seja efetivamente aí da área, para que possa então respaldá-lo nas suas atuações, enfim, nas suas intervenções, a fim de que ele possa ter segurança aí em toda essa análise. Por isso, então, a importância que ele esteja amparado para que não venha a responder. E claro, se ele eventualmente se deparar com uma situação de erro naquele projeto, ou então distanciamento, alguma situação que não corresponda àquilo que foi então inicialmente estabelecido, ele deve então ele deve notificar esse morador, esse condômino, a fim de que ele não venha responder, seja civilmente ou então ainda criminalmente, porque a sua omissão poderá gerar, sem sombra de dúvida, esse impacto, esse dever de responder aí por essas situações que poderão aí vir a ser deflagradas, assim como aconteceu lá no edifício Liberdade, né? Em que, muito embora não tenha sido ou não tenha sido efetivamente encontrado aquele que causou o prejuízo, quem respondeu foi o síndico. Por quê? Porque a ele cabia, então, dentro aí da sua obrigação, dos seus deveres como síndico, de fiscalizar. E não o fazendo, acabou respondendo então aí por essas situações que geraram
17 aí óbitos mais 5 desaparecidos. E para nós, especialmente do direito imobiliário, sabemos que isso não é novidade, né? Em todos os condomínios existe aí aquele condômino que prefere alterar a sua unidade de alguma maneira, ou quer de alguma maneira estruturar, fazer uma obra, enfim. Mas essa obra deve estar então em compasso com o direito de vizinhança, com o Código Civil, no artigo 1336, que fala expressamente sobre essa situação, e mais do que isso agora, deve observar a NBR. E claro também, se esse síndico ou se esse administrador eventualmente se deparar com uma obra irregular e se não fizer nada, né, ele além de responder também, né, de forma civil, como a gente falou, vai responder de forma criminal, e não apenas ele, né? Ele vai poder ali, o próprio condômino, o próprio morador, que é o responsável por aquela obra, também responderá. E além de tudo, esse proprietário, causador desse dano, que agiu em descompasso com aquele projeto inicial, poderá, antes de mais nada, ser multado, né? E quando a gente fala da responsabilidade civil, existem hoje aí previsões no nosso ordenamento jurídico sobre as ações cabíveis para um caso como este, né? Então, antes do advento do Código do CPC de 2015, nós tínhamos aí a anunciação de obra nova, que caracterizava então a medida mais apropriada para ingressar em juízo, visando justamente a paralisação, né? O óbice a essa obra que estava ou estaria gerando aí o problema para o condomínio. Hoje nós não temos mais essa figura dentro do nosso ordenamento jurídico. No entanto, nós temos ainda a obrigação de não fazer, né, com antecipação de tutela ali, que pode então ser deferida já em sede liminar, a fim de que este causador deste dano, possível dano, né, ele tem então que parar, né, a obra vai ser paralisada sob pena aí de aplicação de multa diária. Então nós temos dentro do nosso ordenamento jurídico essas previsões que então nos remetem à possibilidade de que o direito da vizinhança, o direito de vizinhança, a segurança dessa vizinhança deve ser então resguardados acima de qualquer situação, sempre que se perceber qualquer irregularidade diante de uma obra aí que seja realizada dentro desse condomínio. Daí a importância então da gente falar dessa NBR, né, que parece aí, às vezes quando a gente comenta, poxa, mas uma NBR, né, talvez não tenha uma aplicação tão importante dentro do cenário jurídico, mas para nós o direito imobiliário é de total apoio, especialmente porque nós tínhamos a previsão, né, constante ali no artigo 1336, mas essa NBR ela trata então do procedimento, da forma como ele vai se dar. Então, a gente falando dessa forma, desse procedimento, ela dá uma orientação no sentido de que eu não tenho como alegar o desconhecimento. Eu, síndico ou síndica do condomínio, não posso dizer que desconhecia, porque desde 2014 essa norma já está vigente, em 2015 ela sofreu ali uma pequena alteração, mas ela está vigente, então está determinando que sejam então aí todas as reformas que ocorram, então sejam aí observadas essas prescrições, então são de extrema relevância para que a obra, a reforma aconteça dentro da mais alta segurança que nós precisamos ter dentro de um condomínio, a fim de justamente evitar que aconteçam aí catástrofes como essa que nós verificamos lá no edifício Liberdade, no Rio de Janeiro. Daí porque então a atuação do síndico se revela de suma importância dentro desse cenário, para que então sejam aí todos aqueles que eventualmente pretendam ou enfim estejam já realizando obras, que sejam então essas obras ou esse projeto submetido ao crivo desse síndico, para que então analise para ver se há regularidade, se não há aí qualquer possibilidade de que alguma estrutura venha a ser atingida, sob pena de que venha necessariamente a responder aí por todos os danos que venham a ser gerados. E olha só, é importante considerar nesse caso que quando a gente trata de obra em unidade condominial, eu não tenho que necessariamente passar por uma assembleia, tá? O síndico tem que aprovar.
E olha só a importância dessa situação, porque cabe, então, olha a responsabilidade do síndico nisso. Por isso, então, que ele tem que cada vez mais se ater aí a qualquer situação que se volte aí à realização de qualquer obra. Por quê? Porque não passa pelo crivo da Assembleia, apenas, única e tão somente do síndico, diferentemente de uma obra ali em área comum, que, claro, vai ser submetida à Assembleia. Então, por isso que nós temos que velar por essa situação. O síndico, mais do que tudo, deve se preocupar, então, com esta obra que está acontecendo, deve, então, fiscalizar, porque a ele cabe esse dever de fiscalização, e, inclusive, não vale qualquer suscitação no sentido de dizer que direito de propriedade seria o direito de propriedade absoluto, então não haveria qualquer possibilidade de ingerência desse síndico dentro da minha unidade autônoma. Por quê? Porque a partir do momento que eu moro num condomínio, dentro de um edifício, com uma coletividade de pessoas, eu estou falando num direito comum. Eu não tenho como alegar que o meu direito não vai, ou que o direito do outro não pode vir a afrontar o meu, porque a partir do momento que eu tenho aí uma viga que une uma estrutura inteira, eu tenho sim o dever de poder, ou na verdade de respeitar aí toda esta situação, toda essa coletividade, não havendo que se falar então que não pode existir eventual intervenção na minha unidade autônoma, tá bom, pessoal? Então, hoje, na nossa coluna de Direito Imobiliário, seria isso que nós tínhamos para conversar com vocês e nos aguardamos aí na próxima semana para que possamos novamente discutir temas relevantes do direito imobiliário. Um grande abraço! Fala galera, Eric da Viagem com Estilo, e esse vídeo é para te convidar para viajar com a gente. Exatamente, agora você não precisa mais esperar os amigos, a família decidir se vai viajar, você pode fazer parte de um grupo e conhecer gente incrível. Exatamente, os nossos grupos são pequenos, com pessoas de várias partes do Brasil e vão para vários destinos, Europa, Ásia, aquele carnaval em Punta Cana, muita coisa tem no nosso site e os nossos grupos são muito legais. Então, já que eu quero que você se divirta, que você curta muito a vida, eu tô passando aqui na tua timeline para te convidar para viajar com a gente, conhecer o nosso trabalho. Siga as nossas redes sociais, veja nossas avaliações no Facebook e o nosso site viagemcomestilo.com.br. Você tem todos os nossos grupos que ainda tem vaga para 2021 e até 2022. Então, aguardo você, não tem desculpa mais para você não viajar, vem com a gente. Tchau, tchau.